Graças e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Que alegria, irmãos, estar de volta depois desses 8 dias que nós saímos um pouquinho e descansamos, mas já com saudade voltamos para estar com os irmãos. A gente, durante a semana, na verdade, nós tivemos uma série de atividades. Então, a gente teve lá integrado no Congresso da Juventude Batista Brasileira, onde eu falei na quarta, na sexta e no sábado de manhã, e aconteceu aqui na Igreja Batista Atitude. Tinham jovens de todo o país, uma liderança inteira da nossa denominação, e a gente teve juntos ali, eu e o pastor Demétrios, Vivian, e foi mesmo uma oportunidade. Mas sabe, irmãos, é aquele negócio, a gente participa de outras celebrações, a gente até prega em outras igrejas, mas não tem nada como a gente chegar em casa. A gente viaja para longe, não é verdade? Não sei se os irmãos têm essa sensação. Quando viajam, a melhor parte da viagem sempre é a volta para casa, porque a gente está em casa, é bom. Eu recebi já alguns abraços dos irmãos, registrando saudade. Eu também estava com saudade da nossa igreja. Quero, irmãos, agradecer antes de ler o texto bíblico, depois da nossa atividade lá na praça, ainda não tive com a igreja. Quero agradecer a todos os irmãos, foi uma bênção. A Vivian já agradeceu aqui no domingo, dia 14, mas eu não tinha feito, por todo o apoio, por toda a mobilização, por toda a atividade da igreja. Até hoje, estava conversando agora à tarde com o irmão Ricardo, até hoje nós ainda recebemos feedback das pessoas do bairro, dizendo: pastor, quando é o próximo? Eu disse: meu Deus, você não sabe do que está falando, né? Mas foi uma bênção mesmo. Algo que me marcou, irmãos, eu quero dizer isso algumas vezes ainda na minha vida, não só aqui na igreja, mas na minha vida. Foi um diálogo ali no meio da praça, quando a esposa do subprefeito do bairro, que participou daquela atividade, ela me disse algo que me marcou. Além dela ter dito, faz um por mês, ela disse assim: pastor, eu moro aqui em Vila da Penha há muitos anos, há mais de 30 anos, e por isso eu fiz questão de pedir ao meu esposo para vir aqui falar com o senhor. Eu já frequentei muita coisa aqui no Largo do Bicão, mas quando eu estou olhando para essa praça hoje, eu não estou reconhecendo a praça, tem algo de diferente nela. Eu disse: é Jesus que está aqui, porque a igreja de Jesus está aqui. E aquilo, irmãos, aquela fala daquela senhora já valeu a pena todo o esforço que nós fizemos. Mesmo assim, não dá para fazer um por mês. Vamos ler a Bíblia, Colossenses capítulo 3, a partir do verso de número 13. Carta de Paulo à igreja dos Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 13. Diz assim: sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e sejam sempre agradecidos. Deus, que a Tua palavra nos fale ao coração, que sejamos edificados por ela, em nome de Jesus, amém. Sabe, irmãos, a carta de Paulo, a igreja de Colossos, tem uma particularidade. A maioria das cartas de Paulo, ela trata, de alguma forma, do desvio da igreja com relação às influências do mundo ou da sociedade.
Então, elas têm um trato para o coletivo, para a congregação. Na carta de Paulo aos Colossos existe uma particularidade, ou uma peculiaridade, que é o trato para a vida pessoal, para a vida do cristão. Ele dirige, apesar de escrever à igreja, ele se dirige às pessoas. E ele trata muito dos relacionamentos interpessoais. Há uma atividade de Paulo, quando se comunica a essa igreja, chamando a atenção não somente para que a gente olhe para o mundo e para todo o desdobramento da gente perceber o mundo trazendo influências sobre a igreja, mas trata especificamente dizendo para a gente olhar para dentro da gente mesmo, e na medida do possível, quando nós nos enxergarmos, a gente tentar alterar o nosso modo de relacionar com o próximo, alterar a nossa maneira de lidar com o outro, o nosso trato com as pessoas. Isso é muito especial na carta de Paulo. E esse texto mesmo, esse pequeno trecho do capítulo 3, que nós acabamos de ler, ele começa a dizer isso, olha, sejam compreensivos uns com os outros, se tiver motivo, você perdoa o seu irmão, então não hesite em fazer isso, em praticar o perdão para quem te ofendeu, em praticar o perdão mesmo quando você se sente ofendido, que é a premissa bíblica, é sempre praticar o perdão, independentemente de você ter razão ou não. Mas a última frase, então, aqui no verso 15, ele diz assim, e sejam, é como se fosse uma ordenança agora. Paulo dá uma orientação expressa, talvez seja a melhor maneira de compreender essa afirmação dele. Diz, serve para vocês vão considerar tudo isso, mas sejam em tudo gratos, ou sejam em tudo agradecidos. E me parece, irmãos, diante do mundo que a gente vive, a maneira como se organiza o nosso tempo, essa é uma tarefa que a gente deveria considerar para o dia a dia. Todo dia, o dia todo. Porque a gente vive de maneira tão intensa e existem pelo menos duas coisas que determinam o nosso tempo, serve para todo mundo. Para quem está estudando, para quem está trabalhando, para quem já está aposentado, para todo mundo. Para quem está começando a vida agora, para quem já está gozando os frutos da vida que construiu. Duas coisas acontecem no nosso tempo. É que há uma necessidade de produzir, de que você se mostre produtivo o tempo todo. É aquela exigência por produção. Eu cheguei de férias agora, irmãos, e eu vou conversar para os irmãos, todo o tempo que eu pude, que eu tive oportunidade, fora da minha agenda, eu dormi. Sabe? Todo o tempo que eu pude, irmãos, eu dormi, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu dormi sem culpa, graças a Deus. Todo o tempo que eu pude. Mas existe uma demanda, que eu não sei se isso acontece com vocês, alguém que descansa, quase que se sente culpado, porque existe uma necessidade por produzir. O tempo todo, intensamente, você deve produzir. A outra coisa que é uma fala do nosso tempo, sabe o que é? Excelência. As empresas, agora quase que todas, nos seus códigos de missão, dizem assim, nós devemos atender com excelência. Excelência nesse sentido, é quase que perfeição. Existe uma exigência
de produção, de perfeição. E aí, quando não acontece, a gente automaticamente começa a se perceber num nível de exigência absurdo. Quer ver, irmãos? Deixa cair o Wi-Fi da sua casa por 2 minutos. Funcionou bem o mês todo. Mas se por 2 minutos ele der problema, o que você faz? Dá uma irritação, não dá, irmãos? Dá uma irritação, porque alguma coisa deu errado e eu, intrinsecamente, exijo excelência. Agora, se o mês todo aquela atividade aconteceu com excelência, normalmente, qual é a nossa fala no final do mês? Obrigado? Não. Qual é? Fez mais do que a sua obrigação. A gente vai criando culturas, irmãos. Criando culturas. Isso vai tomando o nosso coração e vai, na verdade, alterando o nosso modo de viver. A partir da cultura do tempo, a gente vai deixando de ser ortodoxo no princípio bíblico. E sabe, irmãos, tem uma coisa que a gente não pode perder. Há uma ortodoxia que não pode fugir da nossa prática, que é a ortodoxia bíblica. Você pode mudar o seu jeito de vestir, você pode mudar o seu jeito de comer, você pode mudar o seu jeito de cantar, você pode mudar o ritmo que você canta, você pode alterar, irmãos, a maneira como você anda, agora você corre. A única coisa que você não pode alterar é o princípio bíblico, porque ele regimenta a nossa fé. Ora, a Bíblia é a palavra de Deus e é a nossa regra de fé e prática. E o texto bíblico dá uma orientação expressa, então, para nós, que nos enquadra, que nos condiciona, que nos impetra uma maneira de vivermos. E qual é o impetramento do texto? Sejam, pois, agradecidos. Sabe, irmãos, essa semana, além de falar no despertar e tudo mais, a gente recebeu 5 jovens do Maranhão. Eles ligaram para a gente, cerca de um mês atrás, e eles disseram assim: pastor, irmã Vívia, a gente está indo para o Rio, só que a gente não tem onde ficar. E aí eu olhei para a Vívia, Vívia olhou para mim, e eu gostei, olhei para ela e ele olhou para mim. E aí? Então, se não tem onde ficar, agora já tem onde ficar. A gente compra mais uma meia dúzia de pé de frango, né? Pé de galinha, bota mais um bocado de água no feijão, aquece mais uns ovinhos cozidos lá, compra mais meia dúzia de pãozinho francês, está tudo certo, irmãos. Vai dar para todo mundo. E o povo veio e foi uma bênção. Depois acabou o congresso, então na segunda e na terça, então anteontem e ontem, a gente foi andar com eles, conhecer o Rio. E a gente passou em alguns lugares do Rio. E eles disseram assim: a gente quer ir à praia. E eu aqui pensando qual é a melhor praia do Rio de Janeiro para poder levá-los. Qual é a praia que eles queriam conhecer, irmãos? Copacabana. E aí a gente já começou, puxa vida, Copacabana nem uma praia boa, nem é tão a melhor praia do Rio de Janeiro, tem outras praias, Leblon, como a gente começa, né, a construir aquela coisa da praia da novela e tudo mais, mas é Copacabana, é a praia da música que o povo quer conhecer. Então pronto, vamos embora para Copacabana. E a gente foi aqui com aquele sentimento de, essa praia que nós vamos. E sabe, irmãos, quando chegamos na praia, e era a primeira vez daqueles meninos vendo o mar, que eles começaram a ir para perto da onda, da arrebentação aqui na beirada, e a onda começou a dar, derrubá-los, como a turma diz, dar banda neles.
caixote, e eles começaram a rolar naquele e virar aquele bolinho quibe de areia, e se divertir. E tinha uns dos nossos, a Daniela e a Esther, que elas se abraçavam assim, ó, e tomavam caixote coletivo. Irmãos, que coisa boa! Do nosso lado, tinha um casal de alemães, pessoas da Alemanha, e eles estavam ali encantados, tirando fotos, felizes, Copacabana. Era a única coisa que eu entendia quando eles falavam Copacabana. Essa era a parte que eu conseguia reconhecer. Sabe, irmãos, eles felizes ali, e aquilo me deu um clique. Eu falei assim, o que eu estou fazendo, na verdade, aqui com meu coração cheio de exigência sobre ser ou não a melhor praia? Graças a Deus pela criação e porque tudo que Deus fez é bom, amém? A gente começa a criar códigos, irmãos, e a gente perde essa ortodoxia bíblica. Quando o apóstolo Paulo diz assim, sejam agradecidos, é para a gente ser grato mesmo. Porque tem pessoas que não são cristãs que são gratas. A gente pode ver pessoas de outra religião que não são gratas, porque elas estão com o coração cheios de gratidão. Agora, o que não é possível é que alguém que seja cristão, servo do Senhor, obediente à palavra, esse não pode ser uma pessoa que não tem o coração cheio de gratidão, porque para nós é uma ordenança. Então eu quero rapidamente, para a gente poder não gastar todo o tempo aqui, eu sei que nós temos tarefas ainda para hoje, eu quero rapidamente refletir com vocês sobre 3 pontos. E o primeiro, irmãos, é a partir do texto bíblico. Sejam, pois, agradecidos. Eu quero dizer que quem reconhece que Deus é o dono da vida, essa pessoa só pode ser grata. Gratidão é fruto de reconhecimento a respeito da soberania de Deus. Olhar para Deus como soberano, como Senhor, vou repetir o termo, como dono da vida. Quando a gente olha para Deus e entende que Ele é o dono da vida, que a vida não me pertence, que eu não sou o dono do tempo, que eu não sou o dono da vida, que eu não sou o dono dessa experiência aqui, que isso aqui não é meu, mas é o Senhor, por graça e misericórdia, que me concedeu esse espaço-tempo. É o Senhor que me permitiu chegar aqui. É o Senhor que, por misericórdia, se é plano dele, vai nos permitir sair daqui. Ele é o dono de todas as coisas, por isso, por cada segundo, por cada vez que nós respiramos, por cada vez que nós acordamos, cada vez que nós abrimos os olhos, a única fala possível deve ser graças a Deus, que é o dono de tudo. Gratidão, irmãos. Quando a gente, esse tipo de coisa, às vezes de reflexão, de convicção, às vezes é muito forte quando a gente está numa situação de enfermidade, ou quando a gente está com um filho doente, ou quando alguém próximo da gente está muito enfermo, ou quando a gente passa por uma situação difícil na vida, a gente enfrenta um perigo, a gente se vê diante de uma exposição, e aí a gente vê como que a nossa vida é pequenininha, como que a gente é frágil, é diante da necessidade, sabe? Quando pessoas passam por situação de assaltos, ou de alguma exposição à violência, ou acidentes, normalmente saem dessa experiência com outro olhar da vida. Alguém que enfrentou ou que enfrenta
uma doença crônica, olha para a vida com outro olhar, mas talvez não seja necessário que isso aconteça, porque basta a gente ter uma outra percepção, a percepção a respeito de quem Deus é. É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. Toda a honra, toda a glória e toda a gratidão pertencem ao Senhor. Sejam agradecidos. Eu me lembro de uma pessoa, um amigo meu, advogado, e ele acompanhava a minha idade, nós éramos do mesmo ano de nascimento, e ele se tornou muito bem sucedido na carreira dele, muitíssimo bem sucedido, uma das pessoas talvez mais bem sucedidas que eu conheci. E aquele jovem, meu amigo, e nunca perdemos a amizade, sempre tivemos um excelente relacionamento, e depois de consagrado, ele sempre ligava, quando nós nos falávamos, ele se dirigia a mim como pastor, e eu dizia: Dudu, para com isso, a gente é amigo. Ele: não, você é o meu pastor. Mas se tornou, aquele meu amigo, alguém muito arrogante, muito ensimesmado, e ele foi acumulando riqueza e patrimônio, acumulando algum tipo de influência e poder. Sempre que precisávamos de alguma coisa lá em casa e ligávamos para ele, alguma coisa jurídica, ele dizia: deixa que eu resolvo. E Jean, se eu não resolver, ninguém mais resolve para você. Deixa comigo. Era assim a postura dele. Apesar de, meu amigo, e há uns 7 anos atrás, o Dudu me ligou e falou assim: Jean, vem me ver. E eu sempre pregava o evangelho para ele. E ele já tinha declarado por Jesus, apesar de não ter uma caminhada de fé, já tinha reconhecido Jesus como o único, suficiente Salvador, como Senhor de sua vida. E eu fazia aquele discipulado com ele, ele não caminhava em nenhuma congregação. Há coisa de 7 anos atrás, numa quinta-feira, o Dudu me ligou e disse: meu pastor, ora por mim e vem me ver. E eu disse: onde você está? E ele me disse o nome do hospital que ele estava. E naquela ligação, ficamos ali por mais de 1 hora, e ele começou a falar coisas da sua vida. E ele dizia: olha, Jean, se eu pudesse, eu seria uma pessoa menos arrogante, rapaz, porque eu estou aqui e eu não consigo nem mexer um dedo meu. Eu não consigo sair de onde eu estou para poder ir nos lugares que eu quero ir. Eu tenho dinheiro para pagar pessoas para fazer isso por mim, mas eu trocaria todo o meu dinheiro, influência, cargo, função, para que eu mesmo pudesse fazer. Eu começaria do zero, se me fosse possível. E eu agradeceria muito se eu pudesse fazer com autonomia as coisas que eu gosto de fazer. Vem me ver. Orei com ele, e no sábado, e foi uma experiência muito frustrante para mim, porque no sábado eu tinha uma celebração de juventude na igreja que pastoreávamos. No domingo, as atividades da igreja, eu disse: segunda-feira de manhã eu estou aí para te ver. Eu precisei desmarcar os meus compromissos do domingo, porque no sábado à noite, o Eduardo veio a falecer. Sabe, irmãos, reconhecer que Deus é o dono da vida, isso precisa encher o nosso coração de gratidão. Nenhum de nós pode mais do que aquilo que Deus permitir para cada um de nós. O nosso limite é a permissão de Deus para a nossa vida, amém? Segundo, e eu prometo ser mais rápido no segundo ponto, humildade para saber que não chegamos aqui na força do nosso próprio braço.
isso também vai gerar gratidão. Porque sabe, irmãos, é preciso lembrarmos dos dias que nós não tínhamos nada, e que tudo o que acontecia na nossa vida era um milagre, e motivo de nós celebrarmos e agradecermos a Deus. Sabe? Reconhecer e lembrar, ter humildade para reconhecer e lembrar dos dias maus. Porque nos dias maus, irmãos, nos dias maus, tudo o que acontece é um milagre, um motivo de gratidão. Nos dias de necessidade, a gente percebe a intervenção. Eu me lembro que meus pais me contavam, antes deles se formarem, minha mãe era pedagoga, diretora de escola, meu pai engenheiro, mas eles se casaram muito pobres, paupérrimos. Pobre de maré de si. Não é isso? Como é que diz o ditado? Pobre de maré de si. E eu me lembro deles contando o seguinte, olha só, vou dizer uma coisa para vocês, para mim e para o meu irmão. Hoje vocês têm, graças a Deus, coisas, mas nós nos lembramos de um tempo onde nós comprávamos sacos de maçã na feira, meus pais diziam, e tudo que a gente tinha para comer era maçã, crua, cozida, assada, frita, casca de maçã, doce de maçã, sobremesa de maçã, pão de maçã, broa de maçã, maçã com maçã e mais maçã de sobremesa. Era maçã. E eu me lembro de um dia, meu pai contar para a gente, assim, teve um dia que a gente estava a situação era tão difícil, que nós nos lembramos de agradecer a Deus pela refeição. E a refeição nossa naquele dia era a casca de maçã que tinha secado e nós tínhamos guardado. Naquele dia nós agradecemos a Deus por essa refeição. E meus pais diziam, nunca se esqueçam de agradecer a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres. Irmãos, nos dias bons, a gente precisa se lembrar que é o mesmo Deus que faz milagres nos dias bons, é aquele que fez os milagres nos dias maus. E aí o nosso coração vai se encher de gratidão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Porque às vezes a gente fala assim, sabe por que tudo está acontecendo? Está acontecendo porque eu sou bom. Está acontecendo porque, olha para mim. Aí alguém diz para você, sabe o quê? Bate nas suas costas e diz assim, rapaz, você é bom demais mesmo, hein? Como que você é bom? Quando você faz, as coisas acontecem. Nós não somos nada, irmãos. Nós não somos nada. O nosso Deus, Ele é de verdade. Quando não se tem humildade para agradecer, não é possível parar de reclamar e enxergar defeito em tudo que acontece em volta. Tem coisa pior na vida do que gente cri-cri. Já ficou perto de gente cri-cri? Que reclama de tudo, ventou, está reclamando, eu não gosto de vento, parou o vento, está abafado, eu não gosto de abafado, lavou a toalha com sabão, eu não gosto de sabão, lavou com amaciante, meu Deus, amaciante, misericórdia, consegue agradecer, você já parou para agradecer? Olhar para quem está do seu lado, para a bênção que Deus te deu. Cadê? Quem está? A esposa aí, ó, as irmãs. Olha aí para o seu marido e fala assim, você é uma bênção mesmo. Você é de Deus mesmo. Você é o melhor homem do mundo. Melhor homem do mundo. É esse homem que está do seu lado. E se não tem nenhum do seu lado, é livramento também. Agradece a Deus. Às vezes é livramento, irmãos.
A gente não para agradecer, irmãos. Porque a gente está sempre atrás de produção e excelência, produção e excelência, produção e excelência. Quando na verdade a gente precisa respirar e falar, louvado seja o nome do Senhor. Pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus amigos, pela minha igreja, pela minha liderança, por quem tem caminhado comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode agradecer a Deus? Graças a Deus. Porque o contrário disso é a arrogância. E o arrogante sempre acha que ele poderia fazer melhor. Terceira e última, diz assim, obediência para saber que Deus está no controle. Quando a gente obedece à vontade de Deus, a gente sempre vai agradecer. Sabe por quê? Irmãos, é um negócio simples, mas é profundo. Se eu entendo que Deus está no controle e eu sou obediente a isso, tudo que eu vivo hoje é a melhor coisa que eu poderia viver. Verdade? Ah, pastor, mas eu estou na prova, você nem sabe, eu estou passando dificuldade. Dá graças a Deus, Deus sabe o que faz. Deus está cuidando de você, você está aqui essa noite, está passando por dificuldade, coração aperta, a coisa fica, às vezes, complicada, mas graças a Deus. Agradeça hoje, porque Deus já está cuidando do seu amanhã. Irmãos, o nosso Deus, Ele é forte e poderoso. Nosso Deus, Ele sabe fazer dias, Ele sabe fazer noites, Ele é especialista na criação. O nosso Deus é tão bom nisso, irmãos, mas tão bom, que assim o texto bíblico vai dizer, todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Irmãos, às vezes o que a gente faz não consegue, às vezes não, o que a gente faz não consegue desviar o propósito e a bênção de Deus. O que as pessoas fazem não consegue desviar o propósito e a bênção de Deus. Agradecer hoje com tranquilidade, encher o coração de gratidão. Você consegue pensar em 2 ou 3 motivos de gratidão que você tem para agradecer? 2 ou 3 somente, para encher o seu coração. Agradecer hoje, porque o nosso Deus já está cuidando do hoje, vai cuidar do amanhã, e Ele vai cuidar de toda a nossa vida, porque Ele prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. Ele não volta atrás, Ele não falha, Ele não erra, porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero convidar você a ficar de pé, quero orar com você, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, tudo. Não deixe que o seu coração, que a cultura desse tempo roube essa ortodoxia bíblica. Sejam agradecidos. Você pode pensar e agradecer agora a Deus, você aí, em voz baixa, em voz alta, 3 motivos pelo menos de gratidão. Ore aí por esses motivos. Só agradecer. Você não vai pedir, você não vai se lembrar do seu problema, da sua necessidade, nada disso. Você consegue só agradecer. Agradecer pelo que Deus fez, mas principalmente agradecer por quem Deus é. Ele é Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelas nossas casas. Obrigado, Deus, pelo sustento que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, por nossa família, por nossos pais, por nossos filhos, por nossas esposas, pelos nossos maridos, pelos nossos familiares. Obrigado, Deus, pelos bons e verdadeiros amigos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Deus, porque tantas vezes
os nossos amigos são a manifestação do Senhor na nossa vida. Obrigado, Deus, pelos livramentos. Tantos são os livramentos, Senhor. A gente anda para cá, anda para lá, a gente ouve tanta notícia, e o Senhor tem nos livrado. Obrigado, Deus, pelos dias, pelo dom da vida. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque nos dias que não tínhamos nada, o Senhor nos sustentou. Nos dias de casca de maçã, o Senhor nos sustentou. Obrigado porque hoje a gente tem muito mais do que tínhamos antes. E é só o Senhor. Por cada milagre que o Senhor fez na nossa vida até hoje, Senhor. A gente entende quando começa a agradecer, a Tua palavra diz, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque a gente lembra que houveram dias que tudo era impossível, Senhor, aos olhos dos homens. Mas o Senhor fez possível, porque o Senhor é Deus. Por isso, Senhor, cheios de gratidão, receba agora essa oferta como cheiro suave, Senhor. A gratidão que sai do coração do Teu povo, Senhor. Receba no Teu altar. Senhor, olha para o Teu povo agora e percebe quanta gratidão tem aqui dentro, Senhor. Quanto reconhecimento, quanta humildade, quanta obediência. Obrigado, Senhor Jesus. E ensina-nos, exorta-nos a que sempre sejamos agradecidos. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Graças a Deus. Você pode abraçar 2 ou 3 pessoas, dizer graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pela sua existência, obrigado por você estar aqui, obrigado por você ser meu irmão, louvo a Deus por você.